Boa noite, a paz do Senhor, queridas do meu coração. Estamos aqui para mais um Ressignificado em Cristo. Estou aqui essa noite com a Marcinha, essa maravilhosa, linda. Vamos falar hoje de um testemunho abençoado, maravilhoso de cura. Algo que hoje tem acometido muitas pessoas, seja em câncer, seja pneumonia, seja algo crônico, alguma coisa que tenha acometido, porque é o mal do século também, a depressão. Mas hoje vamos falar muito sobre isso. Espero que seja edificante para a sua vida. Peço que, se for edificante para você, envia para o seu amigo, para aquela pessoa que está passando por um problema. Mas que, em nome de Jesus, eu creio que esse podcast, que esse testemunho vai edificar muitas vidas em nome de Jesus. Marcinha, seja bem-vinda. Vamos estar aqui falando um pouquinho de tudo que Deus fez na sua vida. E Amém. Eu quero começar hoje perguntando como iniciou, né, a sua caminhada com Cristo e logo assim o que aconteceu, né, a respeito dessa enfermidade, que foi logo assim da sua conversão, né? Então fala um pouquinho como foi isso tudo. Boa noite a todos, né, que nos acompanham. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas que Deus acabe alcançando você e que você compartilhe com outras pessoas, porque o que vem nos edificar também edifica o outro. É então, verdade. É preciso. Eu não era cristã. Eu sempre falo hoje em dia que Deus já tinha me escolhido. Quando você é uma promessa, não é tempo. Então o tempo não é o nosso, é o de Deus. Verdade. E eu esperei muito tempo por isso, andando em caminhos que não agrada ao Senhor, que não é de Deus. Mas eu vi a mão de Deus. Hoje eu sei que muitas coisas foram protegida do Senhor. Hoje eu posso falar com muita autoridade, dizer, eu era guardada sim pelo Senhor, porque teve coisas que são inexplicáveis, que aconteceram, que desde criança. Então Deus foi guardando, para que um dia eu fosse alcançada para estar na obra dele. E sou muito feliz por ter tomado essa decisão. E a decisão veio através de um momento, eu sempre falo hoje em dia, vai ao Senhor, a seu encontro, pelo amor, nunca pela dor. Eu posso falar com propriedade que eu fui pela dor. Eu não fui só pelo amor. Mas no dia que eu fui, eu sei que eu fui alcançada por amor, mas estava doendo, tinha coisas acontecendo, muitas coisas mal resolvidas, muitas coisas tristes. Quando você não está no caminho do Senhor, você não compreende aquilo que está acontecendo na tua vida, porque você faz tudo certo e parece que dá tudo errado. Então você tenta, aí a tua vida não fica legal, o teu casamento não tá legal, são brigas, são uma família que já não é estruturada, fica pior. Então, se você tiver na escolha de dizer, eu vou escolher a Deus e que Deus vai me orientar, você vai ter um suporte, você vai ter pessoas que vai estar conversando, onde que você possa ter ali a confiança de conversar com alguém que vai te ajudar a te levantar, e não pessoas que vai te derrubar. E eu não tinha isso. Eu só tinha pessoas que fossem me derrubar. Não... até pessoas que fossem para destruir a minha vida. Então, mas Deus nunca deixou chegar naquele limite de dizer assim, eu vou interromper. Não, as coisas aconteciam e eu sabia que era errado. Eu chegava e dizia, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Isso não convém de ti e não é de ti. Então, me ensina um caminho, aí o que eu faço? Mas eu tinha uma confiança muito em Deus que eu era escolhida, mas não sabia como. Não sabia, mas tudo que acontecia era coisas que Deus me avisava, eu sentia, eu tinha o pressentimento que Deus cuidava, como os acidentes que meu filho teve, o mais velho. Então foram acidentes que a notícia, quando chegava para mim, eu já sabia como mãe. Mas eu tinha confiança que tudo ia dar certo, que jamais a palavra do homem seria a última. E eu não queria ouvir a opinião de ninguém. Eu queria ouvir e vê-lo. E eu sabia que Deus, no meu coração, falava assim, não é para se desesperar, né? E não dizer... é minha mão, sou eu. Exatamente. Que até a gente tinha discutido, o primeiro acidente dele, a gente discutiu. E ele nunca tinha levantado a voz para mim.
Então até falo, hoje eu tenho comigo o que eu aprendi e falo, filho, aquele filho que respeita seu pai, sua mãe, honra seu pai e sua mãe, grandes coisas acontecem boas na sua vida. Então, naquele dia que ele foi desobediente, eu não briguei com ele, eu chorei e fui para casa, porque foi uma desobediência boba. E aconteceu, assim que eu cheguei em casa, aconteceu um acidente. Então, assim, eu falei, quando eu recebi o telefonema, eu falei, eu vou lá. E fui pro hospital, cheguei lá. E o que uma mãe não faz por um filho, enfrentei todo mundo e queria entrar. E entrei no hospital, fiquei com ele. Entramos o quê? Ele acidentou umas 3, 4 horas da tarde. Chegamos ao hospital ia dar umas 5 horas, 5 e pouca, mas eu falei assim, Senhor, eu só vou sair daqui quando eu levar meu filho. E todos os médicos que passavam por ele, e até os bombeiros que atenderam, falavam, ele tá operado, vai operar a cabeça, porque foi um acidente, foi a pancada na cabeça. E o meu filho, eu falei, eu não saio daqui de dentro desse hospital. E eu fiquei com ele empurrando uma maca ali, empurrando a maca. Eu falei, não saio do lado do meu filho e vou levar ele para casa. E quando foi, assim, foi uma luta, uma batalha, porque no hospital não tinha maqueiro, não tinha ninguém para ajudar. Os médicos parece que se dissiparam, mas eu fiquei andando dentro do hospital, empurrando uma cama, sem ter nada de entendimento, mas eu sabia que Deus estava sustentando e eu não desisti. E ele ali chorando, ele, mãe, foi porque eu desobedeci, mãe. E eu falei, filho, esquece, a mamãe tá aqui do teu lado e não vai sair. E quando foi 1h30 da manhã, eu saí com meu filho, só com a mão fraturada e a cabeça dele, claro que foi um corte muito grande, que deu, né, da testa até a cabeça. Foram 17 pontos, mas foi superficial, não foi que precisou ficar internado ou precisou fazer. Deus colocou a mão. E ele sabia o tempo todo o porquê. Eu não contestei Deus em momento nenhum. Foi aí então que você começou ali o seu processo ali com o Senhor, né? Eu sabia que eu tinha. Deus tinha algo para mim, só não sabia o qual. Aí quando você foi a primeira vez à igreja, você falou que você tinha dito, a gente conversando, né, que você não sabia como buscar Deus, não sabia... Exatamente. Você fica perdido. Então, cada pessoa que te chama para um lugar, não faça isso. Mas as pessoas que, até próximas de você, te leva a lugares que não vai te ajudar, não vai te edificar, não é o certo. E você ainda continua andando no caminho errado, procurando um Deus, que o Deus está ali na sua frente, tá te mostrando, tá te presenteando, e você não consegue enxergar porque você está perdido. Quando você se encontra, então nada daquilo vale a pena você dar a chance para uma outra pessoa, da pessoa te levar. Eu cheguei aí até outras religiões para agradar pessoas, entendeu? Para agradar, para dizer assim, ó, isso aqui é certo, vamos buscar. E lá aquela pessoa não me receber porque eu não era dali, não era meu lugar. Então eu falei, eu tô muito perdida. E daí veio a desunião, discordância e separações. Então eu fiquei mais perdida ainda. A depressão, quando você eu tive a morte da minha mãe, que foi bastante doloroso. Perdi minha mãe muito cedo. Muitas pessoas que me conhecem, outros que sabem da história, mas não sabem o tamanho da dor que é você perder sua mãe aos 47 anos, ela ter que curtir os seus netos, ver crescer. Ela não teve a oportunidade, porque já lutando contra uma depressão, não tinha um casamento muito legal, e ela não quis lutar com os médicos para que ela chegasse a ficar bem e hoje poderia estar aqui. Mas ela tentou o suicídio por 3 vezes. Se cuida, porque depressão é uma coisa muito séria. Eu estava com depressão, fiquei com depressão, mas eu me tratava de uma forma assim, medicamento, mas eu não tinha aquele
é Deus na minha vida, como eu tenho hoje. Era medicamento e trabalho, medicamento, trabalho. Então, tipo, e achar que estava tudo bem. E não estava tudo bem. Porque a vida só está tudo bem quando você está feliz. E eu não via felicidade nenhuma. Eu só fazia os outros felizes. Para mim, as outras pessoas que estivessem ao meu redor estivessem felizes, estivessem rindo, estivessem... Era suficiente. Eu achava que aquilo era felicidade. Então, fazer a felicidade de alguém não importa a minha, importa a do outro. E esse que é o grande mistério, que não é isso. Mas a felicidade que as pessoas que estavam me rodeando poderiam me proporcionar não vinha de Deus. Então eu não ia ser feliz. Aí Deus começou a me mostrar de outra forma. Foi quando eu descobri o câncer. Que aí veio os 2 anos de sangramentos. E não era só a menstruação, a menstruação vinha 3 vezes, 4 vezes por mês. E, tipo, às vezes tinha que tomar uma injeção, um medicamento para parar. Porque eu fazia todos os exames necessários e não dava nada. Nada dava. Tá tudo bem, tá tudo bem. E eu, meu Deus, como que tá bem se eu agora vou viver a minha vida assim, com esse sangramento? Não tem uma explicação. Então, ouve o seu corpo, até para nós mulheres, isso é muito importante. Ouvir o seu corpo, ele fala, o câncer é silencioso, mas ele dá sinais que está ali. E acabou que eu não tinha, na época, eu gastando muito e não tinha o dinheiro suficiente para pagar um especialista melhor. E eu ia sempre no lugar que fosse mais barato. Então eu decidi pedir ajuda para o meu irmão e juntei um dinheiro. Porque na época meu filho não estava trabalhando, eu tinha que parar de trabalhar. Então o meu filho não podia estar me ajudando. Então eu pedi ajuda para o meu irmão, não tenho vergonha nenhuma. E eu acho que ele nem lembra que era para isso o dinheiro. Mas eu falei, vou pagar um especialista melhor para ver isso, porque eu não estou aguentando mais. E isso foi em 2019. E aí eu fiz o exame no dia, já com a vida assim, e eu tava com um período muito, era muito sangramento, então eu falei assim, tenho que fazer essa consulta, tenho que ver, e até a médica se espantou no dia, porque ela já viu que algo estava estranho, mas ela como profissional ficou na dela. Aí ela falou, vamos fazer logo o outro, que a gente vai ter mais certeza, e daqui a 10 dias você volta para o resultado. E eu fui assim, tranquila, achando que ia algo de errado, mas que não fosse um câncer. Aí eu ia imaginar tudo, menos que seria um câncer. Exatamente. Quero uma informação, quero alguma coisa assim, mas o câncer... Eu falei, vou tomar um remédio, ela descobrir alguma coisa, vou tomar uma medicação e vou ficar boa disso, vai ficar tudo bem. Aí sentei, esperei, chegou a minha vez e ela chegou... E ela só escrevia, e eu falei, ela tá escrevendo tanto e olhando para esses exames, eu não sei de nada. Aí ela chegou a vez de olhar nos meus olhos e falar. Eu falei, e aí, doutora, tá tudo bem? A senhora passou remédio? Ela, então, olha, o médico quando fala, então, é assustador. Aí ela disse, querida, você não vai tomar nenhuma medicação no momento, porque aqui já está pronto o seu caminhamento. Me perdoa, mas eu tenho que te dar a notícia que você está com um câncer. Então vamos começar essa batalha. É uma batalha. Não vai ser fácil, mas você vai encontrar ajuda de todas as formas. E eu fiquei parada olhando para ela e disse, de onde que veio isso, gente? Meu Deus! De onde? Porque você quer saber. Não tinha ninguém na minha família, não tinha. Eu não mereço isso. Que isso? Não mereço. Câncer? Não. Tem certeza? Ela abriu um sorriso e falou assim, tenho certeza. Aqui eu não posso te falar o grau nem nada, porque você agora vai começar a fazer todos os exames que é necessário para você fazer o tratamento, mas você é tão nova e você vai passar por isso aí, vai ficar tudo bem. Ela me deu muita força. Quando a ficha caiu, aí eu não conseguia segurar mais o papel, eu não conseguiria mais segurar exame nenhum, e eu falei assim, já que você falou que eu tô com câncer, agora eu sei que eu vou morrer.
não vou lutar. Você falou que eu tenho que lutar, não vou lutar. Doutora, me dá licença, deixa eu pegar, já tô com caminhamento. E isso, vim para casa, tudo que eu queria era ficar sozinha, era sumir, abrir um lugar e sumir. E quem estava do meu lado, eu não queria que estivesse. Então eu comecei a andar muito rápido na rua, eu queria que um carro me pegasse, eu queria qualquer... O desespero é muito grande. Que você não espera por isso, é uma coisa que você nunca vai querer. É essa notícia de que você tem um câncer. Porque eu nunca conheci alguém assim de conversar que teve câncer. Então, para mim foi uma sentença de morte. Eu disse, vou morrer, eu quero morrer, não precisa mais. Meus filhos já estão criados, não precisa ir. E isso chorando no meio da rua, passando no meio dos carros, os carros buzinavam. Eu só escutava as pessoas falando, não sabia nem o que era. Mas foi um desespero. E até chegar em casa e encontrar o meu filho, encontrar uma amiga. E viram que o meu desespero ali eu não ia parar, que eu não ia ficar calada. E vieram a chamar o meu pastor, que é o nosso pastor, e a esposa dele. E eles já vieram sabendo do que eu tinha descoberto e como que eu estava. Então, tipo, eu já vim... Eu já estava ali sentada no chão, para mim que não existia mais nada de solução, mas assim, Deus usou tremendamente o meu pastor, e ele veio com uma força assim de Deus, que me levantou do chão e falou, não, você não vai desistir, você não acabou, a gente está aqui, você vai passar por isso e você vai contar esse testemunho muitas e muitas vezes para outras pessoas, alcançar outras pessoas. Já estava profetizando, né? Que hoje já estava. Você é muito amada, muito querida do Senhor. Ele falou muita coisa e aquilo foi me confortando. Eu falei assim, talvez eu já esteja mesmo assim... de Deus, eu falei assim, não, mas vai ser doloroso, eu não quer, você quer sim, mas sim, você quer, e vamos estar juntos, lutar junto. Aí ali eu parei de chorar, eu já abri um sorriso que eu pensei, Senhor, Deus colocou na minha vida. Nessa situação toda que a gente já começou a falar, né, do início do câncer, mas como é que foi esse encontro com Jesus, né? A nossa igreja faz parte, gente, ela faz parte da mesma igreja que nós congregamos juntos. A você chegar ali, e logo assim, porque acho que não foi falado, que o câncer foi logo assim da sua conversão, né? Então, no momento que você se converteu, como foi, né? Como você se converteu até a chegada do câncer? Então, essa parte que aí teve o acidente do meu filho e logo em seguida eu conheci o sangramento, e eu estava em um relacionamento onde que não me levaria a lugar algum. Então, estava muito, muito perdida. Eu nunca tinha bebido na minha vida, eu nunca gostei de carnaval, eu nunca gostei de vida mundana, nunca gostei nada disso. Mas para agradar a essas pessoas, eu estava indo para esse lado. Então eu vi assim, eu olhei para mim e falei, essa lama que eu estou pisando, que eu estou dentro, não é minha. Por que eu estou vivendo uma coisa para agradar as pessoas e não a mim? Porque a minha família, tem família minha que todos bebe, fuma, mas eu fui criada num ambiente desse mesmo, que tinha bebida, que tinha cigarro, que tinha de tudo. Mas eu nunca fui influenciada a isso e nunca gostei. E como que depois de tanto tempo eu fui agradar a pessoa, para que a pessoa, manter a pessoa comigo, para agradar eu tinha que me submeter a beber. Aí você já estava se estranhando, né? Não, eu falei, não, isso não tá legal, eu estou doente, eu me sentia doente, porque eu já estava no período do sangramento, e você vê que não é amor, você vê, amor é uma doação espontânea, você não precisa dizer eu te amo todos os dias, mas você vê naquilo que a pessoa faz por você, e isso Deus foi me mostrando. Quando eu tomei a decisão que isso não era
para mim, eu estava muito perdida. Então eu falei, Senhor, abre um caminho, um parênteses aí, para que eu saia disso sem dor, porque eu me sinto muito necessária de uma coisa que eu estou fazendo para ajudar e eu não estou sendo ajudada em nada. Então que o Senhor abra essa porta para mim. Aí a pessoa, Deus usa a pessoa que está lá no mundo, aí fala assim, eu te ajudo aí numa igreja, vamos numa igreja? Eu falei assim, ai, vamos sim, vamos. Mas isso eu queria agradar a pessoa, porque se a pessoa ficasse, se ela virasse uma pessoa, se transformasse numa pessoa decente, eu ia querer a pessoa porque era decente. Entendeu? Não era porque eu queria conserto de mim, que eu não me achava que eu estava precisando. Aí eu falei assim, vamos sim, porque eu queria agradá-lo. E quando a gente chegou muito pertinho, que todo mundo sabe que eu moro muito perto da igreja, então foi na primeira, não vamos entrar aqui não, vamos em outra. Eu falei, não, eu quero entrar nessa aqui. Eu tô sentindo que eu tenho que entrar nessa aqui. E a pessoa estava do meu lado. Aí falou, tem certeza? Eu falei, sim, mas tem muito pouca gente, vamos em outro lugar. Eu disse, não, ela acabou de abrir, eu quero aqui. E entrei. Fui muito bem recebida, muito bem recepcionada. E entrei naquela igreja e Deus falou comigo tremendamente. Você entrou onde eu queria que entrasse. E aqui é o seu lugar. Você tem que ficar. Mas muitas coisas vão ter que sair. No momento eu não entendia. Não entendia. Aí eu falei, meu Deus, que palavra linda. O pastor pregou muito bem, os louvores são maravilhosos. Na época você louvava, estava no grupo de louvor. Eu amei tudo. Gente, eu não tinha entrado nunca numa igreja para me sentir tão bem quanto eu me senti. E ali fui conversar com o pastor no final, ele me recepcionou muito bem, já fez aquela amizade, aquele carinho, aquele amor todo. Eu já fui gostando muito, eu falei, meu Deus, eu estava aqui tão perto, e Deus estava aqui tão perto de mim, e eu nunca tinha vindo aqui. Ai, me senti muito pobre, sabe? Pobre de espírito. Como que você, assim, se deixa se levar pelo mundo e Deus está ali tão perto, o Espírito Santo te chamando e você deixa passar? Eu falei, essa eu não vou deixar passar, porque eu gostei muito. E quando eu saí de lá, nesse dia, eu falei, o meu lugar é aqui. E o seu? E a pessoa falou, não, eu tenho vários lugares que eu visito. Eu disse, então não é comigo, porque o meu lugar é aqui. E isso foi deixando a pessoa cismada e surpresa, porque dali eu vi que eu seria uma serva do Senhor. Deus já foi no primeiro dia, que eu senti que era, eu falei assim, eu não vou perder essa oportunidade por nada. Deus está me dando uma casa para que eu venha orar, para que eu venha trabalhar nela, me doar, eu aprender com as pessoas. Eu não sei nada, mas Deus vai me ensinar. Nossa, foi maravilhoso. Acho que fazia mais ou menos 15 dias que eu já estava frequentando. Aí eu cheguei para o pastor e falei, pastor, o senhor nunca pergunta, porque lá não faz essa pergunta da gente, você aceita Jesus. É esporádico. Não é uma regra. Exatamente. Aí eu falei assim, o senhor não fez essa pergunta, por isso que eu nunca falei. Assim, eu não me sinto que eu sou cristã. Quando o senhor fizer essa pergunta, aí eu quero dizer sim, mas sim para Deus, sim para você, sim para todos que estiver ouvindo. Ele falou, Marcinha, eu vou ter que abrir uma exceção para você, porque normalmente é esporádico, mas você tá querendo, então você vai ter. Então no final do culto, ele fez o apelo e falou, uma pessoa que é muito, que acabou de aceitar Jesus na sua vida, mas ela quer que todos vejam que ela aceitou Jesus na vida dela. E aí ele fez, Marcinha, vem até aqui. Isso eu já fui chorando. E a igreja chora junto. E ele fez a pergunta e eu falei sim, e até hoje é sim. Sim para o Senhor em todos os momentos da minha vida. Se não fosse o Senhor na minha vida, meu Deus, nem sei o que seria de mim. Então, para mim foi um divisor ali de águas, de tudo. Maravilhoso na minha vida, graças a Deus. E logo em seguida fui batizada nas águas, não tive dúvida nenhuma, e eu falei assim, e a minha casa vai servir o Senhor, que os meus filhos não eram de igreja também, e eram católicos, e
eu falei assim, como convencer eles, Deus? Porque eu quero que eles vão por amor, não pela dor, porque eu fui pela dor. E aconteceu de eu chegar para o Mateus e fazer a pergunta, ele, não, tudo bem que você está na igreja, mãe, eu concordo com a senhora. Eu falei, não, mas eu não vou ser feliz se você não for. Porque a gente morava eu e ele, né? E moramos. Então ele falou assim, tá, um dia que eu sentir, eu vou. E isso, o grupo jovens da nossa igreja foi convidá-lo para fazer uma visita e até hoje ele está lá. Amém. Também. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aí o Senhor foi resgatando. Foi resgatando. E aí você teve esse momento, né, da conversão. Sim. Você teve esse momento ali, um encontro com Deus, já estava se sentindo mais fortalecida, né? O Senhor. Sim. Já estava te direcionando. E aí você descobre o câncer. Nesse processo do câncer, Marcinha, você falou que assim que você ouviu a informação de que você ficou ali isolada, o pastor foi lá junto com a sua esposa, confortou seu coração, e aí começou o processo ali da quimioterapia, né? Sim. E você tem até uma história para contar, né? Uma das histórias para contar, quando você começou a ir, né, a fazer a quimioterapia, que as pessoas não entenderam muito bem. Conta essa parte, porque eu acho que edifica muito, talvez não vai ser igual na vida dela. Sim. Talvez seja diferente na sua vida, mas o que a gente tem a certeza é que quando Deus não tira você da situação, Ele vai te tirar dentro da situação, né? Ali, como nas passagens, né, da palavra do Senhor, vai haver inúmeras formas que o Senhor livra o seu povo, né? Sim. E vai ter outras que o Senhor vai mostrar que Ele retira, como Daniel na cova dos leões, Ele retira propriamente dentro da cova, né? Então, fala pra gente como é que foi esse processo. Então, aí depois de vários e vários exames que eles têm que fazer, que é para começar, foi tipo uma campanha ali, eu não queria esconder nada de ninguém, mas veio a Covid, eu tinha que ficar mais reservada devido ao tratamento, que eu não podia pegar Covid de modo algum, então tive que me afastar um pouco da igreja, mas não a igreja de mim. Então, a igreja abraçou a causa em ajudar, a igreja, meus parentes de longe, as pessoas todas se mobilizaram, que eu conhecia, que foram ali para ajudar, porque eu não tinha condições, porque do nada você descobre isso. Então, do nada você tem um monte de coisa para você resolver na vida. Veio os resultados do exame, então vamos lá fazer a quimioterapia. Vai começar com quimioterapia e depois a radioterapia. Quando eu falo que Deus faz tudo, Ele fez de tudo na minha vida. Porque o homem que está aqui para nos cuidar, eles te vê o diagnóstico ali, mas eles não sabem o que vai acontecer com a sua vida. Eles vão tratar. Mas o maior é Deus. Aí eles planejaram 16 quimioterapia, que eu estava já preparada para isso. Eu falei, meu Deus, vai ser uma caminhada e vai ser terrível. Mas eu falei, vou aguentar. E fui lá no dia da consulta, ele falou, 16 quimioterapia, depois você vai lá para baixo, que lá é que atende a rádio. Então, das 16 quimioterapia, eu só fiz 8. Glória a Jesus. Aí já fui liberada. Aí fizeram festa, até no dia, aquela festa toda que eles fazem, que você foi dispensada, não precisa da quimioterapia. Aí eu, meu Deus, glória a Deus, acabou a quimioterapia. E vamos entrar para a radioterapia. Passou acho que uns 2 meses de descanso e começa a radioterapia. E daí, quando começou, também foi assim, Deus colocando a mão mais uma vez, que a médica falou, vão ser 36 sessões de radioterapia. Eu só fiz 27. Glória a Jesus. Ela falou. Aí ela chegou com o papel e falou assim, aqui tá o papel que eu tenho que te atender hoje e te liberar. Eu falei, ué, mas já vai me liberar? Ainda falta outras. Ela falou, não, Márcia, já terminou. Porque todas as vezes que você termina a sessão, você tem exame todo final de semana para ver o resultado de como está o câncer. Aí, então, ela já estava com o resultado na mão, não era mais necessário fazer. Aí ela chegou para mim e falou, não precisa fazer, eu tô com seu exame na mão e te liberando. Aí eu falei assim, eu não tô entendendo, porque a ficha não cai logo de uma vez, então
Aí eu falei, doutora Janaína, eu não tô entendendo o que a senhora tá falando. O que eu vou fazer agora? Aí ela falou assim, então, você vai ser caminhada para braquiterapia daqui uns 2 a 3 meses. Mas agora você tá liberada. Aí eu, tá, então tá bom, muito obrigada. Aí ela falou, olhou para mim e falou assim, Marcinha, você entendeu que você não vai morrer de câncer? Aí eu falei, eu entendi. Aí eu falei, meu Deus, eu tô feliz, glória a Deus que eu não vou morrer de câncer. E a gente vem com aquela felicidade, mas assim, não caía a ficha. Aí eu disse assim, mas eu preciso contar para alguém. Aí eu com aquele papel comecei a ler e no final falava, tá liberado, você não, o câncer não progrediu, ele regrediu muito bem e a medicação deu tudo certo. Aí eu peguei aquele papel e fui telefonar para ver a primeira pessoa que eu achei que era muito importante saber. Ele estava trabalhando, que era o meu pastor Darlan, e eu liguei para ele, pastor, eu tô ligando pro senhor por uma novidade. O que é, minha filha? Fale logo. Eu sempre assusto ele, e eu falei para ele, a doutora acabou de dizer, o câncer, eu não tenho câncer mais, eu já estou terminando o tratamento do câncer, eu não tenho câncer. Aí acabou a radioterapia. Aí ele chorava do outro lado, aí eu comecei a chorar do lado de cá, que foi quando a ficha caiu. Depois eu liguei para os meus filhos e para as pessoas importantes que estavam acompanhando, que eram muita gente acompanhando tudo aquilo comigo, passando por isso. E vamos caminhar mais 2 meses e esperar para fazer a braquiterapia, que é um processo muito doloroso, mas é necessário quando você não faz a cirurgia para retirada de tudo. Então, você é necessário fazer a braquiterapia. E é muito, muito doloroso. Acho que é a mais dolorosa, né? Acho que, pra mim, foi a pior. Que aí a médica, quando pegou os exames e falou que eu faria 5 sessões, que é quase você botar na sua cabeça, assim, 5 cirurgias. Você tem que fazer. Toda semana, toda quarta-feira, fazer uma cirurgia. Microcirurgia, mas é uma cirurgia. E isso é você sem anestesia. Então, eu falei, meu Deus, só Deus, achando eu que eu iria suportar tudo aquilo, mas que eu não ia fazer escândalo, mas meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. E na primeira, assim, ela quando eu me mexi, porque você não pode se mexer, é 1 hora e 40 minutos que você fica com os aparelhos, ela falou pra mim, se você se mexer, a gente vai parar o seu tratamento e você não vai ser mais tratada. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que ficar imóvel, chorar, só as lágrimas descer, mas eu vou ter que terminar esse tratamento. Quem já começou vai ter que terminar. Aí eu falei, Senhor, me segura aqui, Senhor. As dores são tão intensas, não tem noção do tamanho dessa dor. É uma dor horrível, horrível, horrível. Aí eu falei, se eu suportar, Senhor, daqui, eu não tenho como chegar e dizer assim, eu sou muito boa, assim, na vida. Não, eu não sou nada, mas o Senhor vai me sustentar, eu vou viver só o Senhor mesmo na minha vida, porque eu não estou suportando mais essa dor, e eu vou aguentar 5. Quando ela fez a 3ª, ela me entregou o papel, você não precisa fazer mais. Aí eu falei, obrigada, Jesus, porque mais uma vez o Senhor estava com a mão ali e não precisou fazer as 5 que eu precisaria no começo. E Deus colocou uma pessoa do seu lado, né? Pra te ajudar. Foi. Ele colocou, o anestesista, ele tem que controlar que você não pode dormir. Você tem que ficar aguentando as dores do tratamento acordado. Imagina você deitado, cheio de fios, levando choques, remédio, injeções, entrando aquele líquido queimando por dentro, e você não poder reclamar, você não poder chorar, você não poder fazer nada, porque não pode sair da posição que este deixa, que é a posição operatória mesmo. E não pode te dar anestesia. Então o anestesista só anestesia e te acorda para você sentir todo o tratamento acordado. Você não pode estar dormindo. Então, ficou do meu lado, parecia um anjo. Eu falo que aquele homem era um anjo na minha vida. Ele pegou um banquinho, o anestesista, sentou do meu lado e contou toda a vida dele para mim, para que eu não pensasse na dor que eu estava sentindo. Aí ele ficou, eu vou te falar um pouco, Marcinha, da minha vida. Eu sou casado, tenho filho, minha esposa, ela tá grávida, não sei o que. Olha, conversou toda a vida dele inteira, desde a adolescência.
E foi isso que me fez suportar. Quando a dor apertava muito, as minhas lágrimas caíam. Ele via, vou te dar só um pouquinho de anestesia, só um pouquinho. Aí aplicava um pouquinho da anestesia, mas assim, lá dentro não poderia ficar ninguém. Mas ele ficou. Todas as vezes ele ficou comigo. Ele não me deixou sozinha para ficar pensando exatamente na dor. Porque é horrível você ficar focada na dor, é dor e dor. Então ele ficou do meu lado e eu agradeço muito, muito, porque Deus colocou na minha vida pessoas que estavam ali me edificando. Isso foi para edificar a minha vida. Eu não tinha entendimento nenhum. Se você se doa, isso é doação de amor. Se você se doa um pouquinho do teu tempo para o irmão, é amor verdadeiro. Então, assim, eu sentia, meu Deus, ele é uma pessoa muito especial, porque ele ficou do meu lado. Então, eu queria muito, assim... Não era obrigação dele. E não era obrigação dele. Ele só tinha que me acordar e sair. Mas ele não, ele colocou um banquinho lá de ferro e ficou do meu lado. Aí eu falei, Deus, o Senhor segurou na minha mão o tempo todo, Jesus. Que foi a mesma experiência que eu tive na quimioterapia da moça que começou o tratamento comigo. Mesma idade, acho que ela era mais aventureira do que eu, claro, porque ela estava muito ainda com a cabeça no que ia acontecer, se ia emagrecer, se ia engordar, problema, né? Se ia perder o cabelo, se não ia, se o marido ia continuar amando, se não ia. Então ela estava muito preocupada com isso. Ela sentou do meu lado e começamos a conversar. Ela disse, como que você está preparada para isso? Eu disse assim, eu estou preparada, não sei o que vai acontecer, mas assim, estou preparada. Isso na primeira quimioterapia, porque quando tem que cair o seu cabelo, vai cair na primeira semana, porque na primeira semana. De 8 em 8 dias você tem que estar lá. Então a gente se viu numa sexta. Na outra sexta-feira que a gente se viu, ela não tinha nenhum cabelo. E ela não aceitou. Aí ela olhou pra mim e falou, não aceito, você tá aqui e você tá com esse cabelo aí. Não, o que aconteceu com o seu cabelo, que seu cabelo não caiu? Eu falei, não sei, você passou alguma coisa, não tem como, não tem explicação, não. Ah, não, vou perguntar. Então, aquele vai e vem de enfermeiro, aí veio o enfermeiro, o chefe, aí estava fazendo a aplicação da medicação em mim, que seria a segunda. Aí ela fez a pergunta, você pode explicar o porquê que o meu cabelo caiu todo? Eu tô sem nenhum cabelo aqui, com a cabeça raspada. E essa mulher fez a mesma coisa que eu desde a semana passada. Ela tá com essa cabeleira toda aí. Aí ele ficou um segundo em silêncio e falou a ciência eu posso até te explicar, mas Deus eu não posso explicar. Aí ela, não entendi. Aí ele, então, pode ser, tem pessoas que caem rapidamente, tem pessoas que tendem a não cair. Ela teve a sorte dela não cair, mas ela diz que foi Deus. Eu disse, foi Deus sim. Não foi Deus que não deixou cair. Porque eu tô preparada. Se tiver que cair, eu estava preparada para usar lencinho, usar peruquinha, qualquer coisa. Não ia deixar isso me abater. Porque, gente, tem que levar isso muito a sério. O momento de você se tratar evolui muito rápido quando você não aceita as consequências do que a doença vai trazer para você. Se você não aceitar aquilo e levar de boa, te abate muito. Tem pessoas que emagrecem demais, não come certo, outras engordam demais, aí fica com o psicológico muito, muito abalado. Eu não vou dizer que não me abalou sim, eu engordei sim, sei que são consequências de tudo, mas isso não me deixa ficar caída em cima de uma cama, porque o melhor Deus deu para minha vida, foi a cura. Então eu desejo também para outras pessoas que sofrem, o psicológico procura ajuda, os psicólogos estão aí para isso, para te ajudar, ouvir, não colocar outras pessoas, se comparar. É um processo, vai passar, mas ele depende muito do seu psicológico. Se você estiver bem, você vai ficar bem. As pessoas iam me visitar e quando chegava na minha casa, se admirava, porque chegava lá e perguntava, me desculpa, até me perdoa, por Deus, que eu vim aqui na intenção de encontrar uma mulher acamada, mas eu tô achando uma mulher louvando, cantando, com câncer, lutando. Muita diferença. Então isso fez muita diferença. Terminou, né, a braquiterapia, e aí como é que foi o próximo passo? Como é que foi? Porque a quimioterapia você não acreditou.
A radioterapia você também não acreditou, quase teve que desenhar. Como é que foi você receber essa notícia da braquiterapia? Porque era 5 e aí diminuiu para 3. Como é que você teve essa reação? Eu falei, não precisa mais, não preciso fazer mais isso, essa cirurgia. Não precisa. Por quê? Você gostou? Ela fez essa pergunta para mim, eu falei, não é que eu gostei, eu acho que era necessário, mas se a senhora tá falando que não é mais necessário, então tá tudo bem. Ela, você tá bem, garota, vai viver a vida. Aí eu, tá bem. Ela não era uma médica muito amigável. Muito doce, né? Muito doce. Aí ela, você saiu muito bem. Eu pensei que você ia ser interrompido o tratamento na primeira. Eu achei você tão assim, que não ia aguentar, mas você foi até o final. Eu tô admirada. Parabéns. Aqui tá o seu papel, que seria a minha alta, né? Então não precisa mais. Aí você leva pro seu oncologista para ele avaliar, que aí vem o processo que a gente continua, que são as consequências do câncer. O câncer não acaba ali. Então aí veio nada por eles, pelo oncologista, e dali aparece outras coisas, como em mim apareceu outras coisas na parte urinária, no quadril, onde foi feito a rádio ela atravessa de um osso do quadril para o outro. Afetou, né? Afetou, então veio com ortopedista, aí veio da parte intestinal. Então, assim, mas nunca eu reclamei e nunca falei assim, ninguém pode chegar para mim e falar, ela reclamou hoje de dor, falou de que não merecia isso. Não, a gente é merecedor sim, a gente é pecador. Se Deus te deu a dor, é porque Ele sabe que você pode suportar. Quem é você para dizer que não aguenta o que Deus deu para você? O que você fez tanto na sua vida que você não pode aguentar o que Deus tem para tu? Isso eu tinha na minha cabeça. Em algum momento da minha vida eu fiz algo na minha vida e o Senhor sabia que eu ia aguentar. Então, aquilo ali me fortalecia cada dia mais. Eu não posso receber as pessoas e estar murmurando. Porque se murmurar, eu vou passar 40 anos e não vou chegar na terra prometida. E não é isso que eu não quero. Para a minha vida, eu não quero. Eu quero chegar lá, sim. É doutrinando a mente todo o tempo, né? O tempo não é fácil, mas não é fácil. Dizer que é fácil, não é fácil. E pra gente até finalizar, eu queria que você expressasse isso, porque eu acredito que muitas pessoas nesse momento passam muito por isso. Você disse que a outra senhora que o cabelo caiu, ela estava preocupada se ia engordar, se não ia engordar, se ia ficar careca, se o marido ia continuar amando ou não. Nesse processo, houve um processo ali de renúncia, né? Você disse que você já estava no relacionamento, que acabou sendo ele o instrumento de Deus para você chegar lá na igreja, mas você viu que não era isso que o Senhor queria, né? Não era isso que o Senhor desejava para a sua vida, esse relacionamento. E foi no processo do câncer, foi no dia que você recebeu a notícia de que você não queria mais esse relacionamento. Sim. E aí eu gostaria que você falasse isso, porque talvez você que está passando por isso, ou até mesmo uma outra pessoa que você conhece esteja passando. A gente tem relatos de mulheres que são abandonadas pelos seus companheiros, pelos seus maridos, são abandonadas por outras pessoas também. Não é só a questão do casamento. Então a Márcia passou por isso também, né? Ela passou por por esse abandono emocional. A pessoa não teve coragem de abandoná-la fisicamente, né? Mas emocionalmente ela ali já tinha despertado de que realmente ela já não tinha mais essa pessoa. Ou talvez nunca teve, né, Marcinha? E o Senhor revelou, né? Então, assim, eu queria que você falasse esse processo, né? Como você deu um basta nessa situação. Eu queria que você relatasse isso, por favor. Então, eu hoje tenho um entendimento que as pessoas, elas se doam demais para conseguir aquilo que vai satisfazer a vida dela com muito pouco. E eu sou uma pessoa muito intensa. Ou você me ama demais, ou um pouco que você tem para me dar eu não vou querer, eu não vou aceitar. Eu sou filha de Deus. Então jamais eu vou aceitar o pouco. Então, as migalhas, né? As migalhas, jamais. Ser mulher de migalhas, eu sou filha de Deus. E Ele me preparou para isso, desde esse momento. Então, nesse dia,
Eu sabia que aquilo não ia me levar para lugar nenhum, não era uma coisa que eu queria para minha vida, não ia somar em nada na minha vida, porque para estar na minha vida tem que estar por completo. Você não aceite pessoas que estejam do seu lado pela metade, ou porque está como se fosse eu sou obrigado a ficar, porque se nesse momento eu sair da vida, vão me culpar que eu abandonei. Uhum. Entendeu? Muitos homens podem pensar isso, me desculpa, homens, e também isso serve para mulheres também que pensam a mesma coisa. Por que eu vou ficar com uma pessoa que é doente? Não, a pessoa está doente, eu vou ficar, eu vou tratar, eu vou cuidar, porque eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou uma boa pessoa. E isso, Deus falou, você não está sozinha. E em nenhum momento eu me senti sozinha, porque eu me permiti que Deus cuidasse de mim. Uhum. E eu via a mão de Deus nas pessoas que estavam ao meu redor, que queria meu bem, que queria me ver levantar, que queria me ver vencer. E não a pessoa que queria status, mostrar que estava fazendo alguma coisa, que aquilo seria legal para ela, mas a doação completa não tinha. E Deus te fez testar, né? Deus me mostrar. Isso aí, Deus foi me mostrando, me moldando, e eu, mesmo passando por aquilo, falei assim, eu não quero passar por isso com você. E como é que foi esse teste? Foi assim, bem... no dia que eu cheguei, falei assim, foi a última, que a gente, quando está fazendo um tratamento, até isso serve para quem não tem, mas que está ajudando alguém, a gente sente uma fome que é inexplicável assim. Você tá com a barriga cheia, mas você tem uma fome psicológica, vontade de mastigar, de comer alguma coisa. Então eu tinha sempre isso, assim, eu saía 9 horas da manhã, o negócio lá, a radioterapia seria meio-dia que eu entrava, você tem muita gente para ser atendido de 1 a 1, então eu tinha fome, era a hora do almoço, então eu tinha sempre aquele dinheirinho para comprar uma coxinha, eu adorava coxinha, um salgado, qualquer coisa assim, para enganar. Então eu pedi, eu falei assim, eu tava com dinheiro na bolsa, mas Deus falou assim, testa o amor agora, porque amor é doação. Então, eu sabendo que a pessoa tinha o dinheiro, porque as pessoas que iam comigo já sabiam disso, e já iam lá comprar sem eu pedir. E nesse dia, eu falei assim, eu vou pedir, porque a pessoa não está se movendo. Então eu falei, eu estou com fome, dá para você comprar para mim um salgado, que eu estou com muita fome, e uma água, por favor. Mas eu estava com dinheiro para dar, só que eu sabia que a pessoa também tinha o dinheiro. Aí a pessoa falou para mim, esse seu tratamento está saindo muito caro. Aí eu olhei, meu Deus, foi a mesma coisa que um punhal ali. Aí eu falei, o quê? Aí, que gasta demais, é comida, é com isso, é com aquilo, é viagem. E meu Deus. Aí Deus falou, se acalma. Aí eu falei assim, não vou fazer escândalo aqui, mas essa é a última vez que eu passo por isso. Não vou passar por isso. Sentei novamente, esperei o tratamento, e quando chegou em casa, eu já estava decidida e falei. Já falei várias vezes, e você não ouviu, mas eu estou pedindo, não sou eu, é Deus no meu coração, se retira de perto de mim, nunca mais me procura, nunca mais, porque praticamente eu queria desistir ali. Eu queria desistir do meu tratamento e ninguém ficou sabendo disso, as pessoas, meus familiares, parentes, amigos, pessoal da igreja, ninguém ficou sabendo o porquê que eu queria desistir do tratamento. Começou pessoas a me ligar chorando. Por que você vai desistir? Por quê? Porque existia uma vaquinha de toda semana, as pessoas estão doando dinheiro para o carro, porque eu não conseguiria ir de ônibus. Como que você está fazendo um tratamento desse e você parar? Mas foi alguém usado, era do inimigo, para me fazer parar. Aí o meu pastor ficou maluco, meus filhos, era a minha prima, meus primos, as pessoas da igreja, não, você não vai desistir, que houve, muitas pessoas, ninguém sabe muito disso, mas foi assim, Deus me mostrando que amor é doação, mesmo que não tivesse um centavo,
seria correto chegar e falar assim, eu tô sem nem um centavo, mas não falar, você tá gastando. Até porque ele não estava ali ajudando, né? Quem tá ajudando eram outras pessoas. Outras pessoas. Aí eu falei assim, não tá fazendo nada. A única coisa é acompanhando, porque ia de carro, voltava de carro. Isso é trabalho, tá se sentindo muito sobrecarregado. Então não deixa uma pessoa estar do teu lado procurando para postar status. Não para mostrar, eu sou muito bonzinho. Não, não é assim que é amor. Se apegue naquelas pessoas que querem o seu bem, né? Que Exatamente. estão te ajudando. As pessoas que estão te ajudando, elas não estão procurando nada em troca. Elas estão ali porque amam realmente você, quer te ver bem, quer te ver sorrindo, te ver vencendo. Que eu falo isso, quando eu vejo uma vitória de um irmão meu, de alguém meu, de um amigo, de uma amiga, eu fico muito feliz porque conseguiu, porque venceu, porque isso é amor de verdade. Ah, alguém ficou grávida, tô feliz, não sou eu, mas tô feliz. Ah, teve a cura. Meu Deus, que felicidade! Porque você é feliz pela felicidade do outro. Então você, no momento de fragilidade, você derrubar uma pessoa. Aí eu achei naquele momento que eu estava incomodando muitas pessoas, porque eram muitas pessoas que sempre estavam ali toda semana, o dinheiro do carro, o dinheiro do carro. Você achou que todo mundo pensava a mesma coisa? A mesma coisa. E isso é importante para que a gente possa até mesmo meditar sobre isso, porque muitas pessoas que passam nesse momento, elas estão muito fragilizadas psicologicamente, né? Muito. E a gente precisa ter um cuidado de como a gente fala. Teve algumas situações, né, Marcinha, que foram, porque você tá mais gordinha, ou são momentos, isso. Até porque, no caso da Márcia, foi exatamente pelas medicações, né, pelo tratamento que fez ela ficar acima do peso. E às vezes quando você fala isso, ainda que não seja a sua intenção, você acaba entristecendo aquela pessoa. E talvez ela não vai te dizer que ela ficou entristecida, mas isso acaba afetando também o processo, acaba afetando ali mesmo o diagnóstico, porque nessa situação encaixa muito psicológico, né? Sim. Afeta muito o psicológico. Então, até mesmo um alerta para você que está ouvindo, se você estiver ali com uma pessoa que está passando por essa situação, talvez não seja nem o câncer, né, Marcinha, mas uma outra enfermidade que esteja ali de uma forma bem mais difícil, né? Sim. Pesada de estar passando. Então, dê uma palavra de conforto. Mas eu acho... Não, você não tem que achar nada, não é você que está passando. É a pessoa que está passando, é a pessoa que está sentindo dor, é a pessoa que está passando a noite acordada, sabe? E ainda tem essa questão de, será que as pessoas estão ajudando porque está fazendo de coração? Você ter mais empatia nessa situação. Então, esse último relato dela falou desse relacionamento que ela teve, eu achei muito importante passar isso. Porque muitas pessoas passam por essa situação, né? Em que você se sinta, que você se apegue às pessoas, né, Márcia, que realmente te ama. Não Exatamente. Fique presa àquelas pessoas que estão ali por status, como ela mesma falou, mas se apegue àquelas pessoas que te amam. Eu não tenho força, como ela disse que não tinha, né? Como você falou que não tinha. Se apegue tenha força com aquelas pessoas que estão do seu lado, seu filho, talvez até o seu marido, aquele que não abandonou, aquele que está ali, vamos lá, você vai conseguir. Porque de contrapartida tem uma outra parte também, né? Que está ali lutando, buscando para que haja uma melhora. Então, assim, eu fico muito feliz. Nós vivenciamos esse tempo, né? Hoje a Marcinha tá aí ajudando na igreja. Ela falou, né, no particular uma vez, né? Ela conseguiu também alcançar a questão do benefício, né? Sim. Que foi uma luta, mas oramos junto, né? Oramos muito, porque eu trabalhava muito, então eu me preocupava, e agora? Como é que vai ser minha vida? E isso eu sempre colocava numa pauta com o meu médico, o oncologista. Eu falava, doutor, eu preciso trabalhar, eu posso voltar a trabalhar quando? Aí ele, não, você não pode fazer o que você fazia antes. Tudo seu daqui pra frente vai ser um pouco limitado, vai ser um processo de limitação. Vai ter coisas que você fazia com um sorriso, agora você não vai conseguir fazer nem com dois. Então você vai devagar, vai ser limitado, mas a gente vai escrever, vamos te enviar para você receber o benefício, né? Para ser ajudada, para que você não precise se preocupar com essa questão financeira de voltar a trabalhar. E eu me preocupava muito, porque eu sou muito independente, eu não queria estar só dependendo dos meus filhos, eu queria ter também o meu.
Aí, ali, foram 2 vezes negado os laudos, voltava, fazia entrevista, voltava, e na terceira vez a gente fez a oração, pedi muito ao Senhor, meu Deus, será que agora vai negar ou não? Aí eu recebi a notícia que sim, e até hoje está tudo bem, eu recebo essa ajuda, e não precisa eu me preocupar mesmo com dor, sentindo algum desconforto, eu ter que trabalhar, porque tenho também meus filhos que me ajudam. Meu filho, o Matheus, é uma bênção na minha vida, sempre está ali comigo, oro para que Deus coloque na vida dele uma esposa muito especial, mandada pelo Senhor, porque sempre que eu falo assim, filho, eu preciso de alguma coisa, eu não tenho isso, ele fala, não, vai ter agora. Ele tá ali, sempre de olho se tá faltando alguma medicação ou não, como é que eu tô, aí ele vem, dá aquele beijo, o outro tá longe, mas assim, o amor pelos meus filhos é infinito. Esse é o verdadeiro amor de mãe, de filho, que eu quero bem dos meus filhos, graças a Deus, hoje eu sou vó, olha a oportunidade que Deus deu na minha vida, sou vó da Maria Antonella, que tá no Piauí, e que Deus abençoe muito a vida do meu filho lá e que ele possa logo voltar, porque é uma viagem bem grande, eu não posso viajar para lá, mas aí ele vai trazê-los. Então, assim, foi a oportunidade de vida que eu tive e eu desejo muito que outras pessoas consigam passar, mas passar de coração. Vai doer? Vai, mas pensa que é um processo e você vai passar. E você vai se levantar e você vai contar a vitória daquilo, tudo que você passou. Porque cada passo, cada dia que eu passei, isso aqui foi um resumo, gente. Um resumo de tudo que eu passei, do que eu sofri, do que me abalou psicológico. Mas assim, tô aqui contando a história. Mas eu quero que outras pessoas estiverem ouvindo. Gente, o maior segredo de você enfrentar um câncer ou uma outra doença, mas por experiência, é você lutar sabendo da tua vitória. Acreditando. Né? Acreditando na fé. Porque se eu não tivesse sido alcançada, eu não sei se eu estaria contando a história. Porque eu não tinha estrutura alguma. Mas como Deus me alcançou 1 ano antes, então eu estava preparada para Deus e estou contando a história hoje. E com certeza, alguém estiver nos ouvindo, assistindo, você vai conseguir também, em nome de Jesus. Ele está aí, está presente, está do teu lado. Às vezes a gente deixa os problemas chegarem e não enxerga que Deus está te sustentando. Às vezes você está dormindo ali, você cochilou, mas Deus está segurando. Enxuga tuas lágrimas e levanta, sorria, faz uma oração. Não sabe orar? Vai lá e fala, Deus, eu estou aqui, ó, fica comigo, fica do meu lado. Você não vai estar sozinha, pode ter certeza que não está. Amém. Eu ia perguntar, né, o que você falaria para aquelas que estão passando? Você já falou, então, mas eu queria muito te agradecer, Marcinha, por esse momento. Queria, para que você não saiba, eu acredito que é um testemunho muito espiritual, né, Marcinha? Nós gravamos isso na semana passada. Sim. E foi perdido o vídeo inteiro. E a gente está gravando pela 2ª vez, né? E eu vejo assim e eu falando com o Senhor, eu falei, Senhor, você que vai alcançar a quem precisa alcançar, porque não tem explicação do que aconteceu. Na semana passada a gente ficou aqui, né, a tarde toda, indo pra noite, gravando, e eu fui editando, e as coisas estão indo. Na hora que fui apagar algumas coisas, ele foi embora junto, eu fiquei 2 horas tentando resgatar. Então a gente já sabe o nível de batalha espiritual que é, então eu sei que não tenho dúvidas que vai alcançar pelo menos uma vida que esteja passando por essa situação. Então eu queria muito te agradecer, até mesmo a coragem, né, de contar. Muitas pessoas, até dos outros testemunhos que já tivemos aqui, às vezes tem muitas pessoas que estão ao redor de nós e não sabemos o que está acontecendo, né? Ou da forma que aconteceu. Sei que muitas pessoas vão passar pelas nossas vidas, umas até só para saber o que aconteceu, outras não estão nem um pouco interessadas. Sim. Mas você pode ter certeza que Deus sempre envia alguém que de fato tem o amor, tem o cuidado, tem o dom do amor, né? Então que você entenda isso e o Senhor te deu discernimento. Que você não expulse pessoas da sua vida porque você se decepcionou com as pessoas. Mas que o Senhor te deu discernimento para você falar, não, é essa aí que o Senhor enviou para me ajudar, é essa aí que o Senhor enviou para estar ali comigo, passando, seja uma amizade, seja talvez você que nunca casou,
Depois que você passa por tantas decepções, né? De namoro, e aí não quero mais, não. O Senhor sempre tem uma novidade de vida para nossas vidas. Ela acabou de falar que ela acabou de ser vó. Imagina se ela, no meio da caminhada ali, quisesse realmente desistir. Talvez ela não estaria aqui. Talvez ela não saberia que ela tem uma neta linda hoje. Então, o Senhor, Jesus, ele sempre tem uma novidade de vida pra gente. Ele sempre... É por isso que eu costumo dizer que o momento que estamos vivendo é um presente. Não fique presa ao passado. Eu sofri. Esquece o sofrimento, segue em frente. Não que você vai ter amnésia, mas toma aquilo ali como experiência e segue em frente. Não fique presa no que vai acontecer, porque o futuro ele não te permite viver esse presente. Então, viva todos os dias, entenda que o Senhor tem uma novidade de vida para a tua vida. Então, assim, eu queria muito te agradecer mesmo, de todo o meu coração. Eu que agradeço muito. Que você possa ser a primeira Maria Antonella, a primeira neta de muitos que estão por vir. E que a cada dia você tenha prazer na vida, a cada dia você possa acordar e dizer, Senhor, o Senhor me deu mais um dia de vida, então é esse dia aqui que eu vou falar e glorificar o teu nome. Amém. E que você fique mais uma vez com esse testemunho na tábua do teu coração, que você não esqueça e que você possa compartilhar. Se você gostou desse conteúdo, clica ali no sininho, como eu falei, sempre gosto de falar isso. Seja inscrito no nosso canal. Toda semana teremos um testemunho de edificação para a vida das pessoas. Para a minha vida, eu sou a primeira a ser edificada quando eu ouço os testemunhos. Fico meditando durante dias. Então, que você possa estar inscrito no nosso canal, aperte o sininho para você receber as notificações e que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.